estou afirmando que a abordagem está errada. Primeiro, as falas sobre o racismo datadas. Vinícius Júnior sofreu racismo em 2024. Pelé sofreu racismo. Não, com Pelé foi. Pelé sofria racismo dos zagueiros. O racismo, enquanto tecnologia de dominação, ele não é uma ferramenta que seja utilizada de forma pontual na sociedade. O racismo, enquanto ferramenta de dominação, ele está presente nas ações sociais cotidianas. Então não foi preciso que o Vinícius Júnior fosse lá para o Real Madrid e aí começasse a jogar bem e, enfim, ganhar, ser campeão, para que as pessoas começassem a olhar para ele e ele passasse a sofrer ataques racistas dentro desse contexto. E por que é importante frisar isso? Porque eu já vi, e talvez alguém aqui já tenha visto por inúmeras vezes, as pessoas associarem, por exemplo, os ataques racistas que o Vinícius Júnior sofre à inveja. Ah, mas também olha o cara é milionário. Ah, mas o cara tá aí, o cara já ganhou 2 vezes a Champions com protagonismo. Aí o pessoal fica chateado, o pessoal fica incomodado. Ou pior, já vi também pessoas interpretando o racismo que o Vinícius Júnior enfrenta como uma retaliação à maneira que ele se comporta, que ele joga. Então, também quer ficar driblando, também é um cara marrento, etc. E aí a gente entra numa relação muito perigosa de, primeiro, achar que existe alguma questão datada sobre o racismo. Então, se o Pelé enfrentou racismo lá atrás, quando ele era jogador, e o zagueiro ficava chateado porque ele era muito craque, então quer dizer que quando ele se aposentou, acabou. É isso? Então ele se aposentou e não sofreu mais racismo. Então, se o Vinícius Júnior hoje se comportar, nunca mais ganhar nenhum jogo de futebol, não ficar mais inventando de driblar ninguém, nem de ficar fazendo gol em final de Champions, aí ele também não sofre mais racismo. Será que essa construção de ideia é uma construção positiva para nós? Será que ela vai levar a gente em alguma conclusão acertada sobre o tema? Eu já te adianto, não vai. E eu não estou abordando com vocês uma possibilidade. Eu estou afirmando enquanto fato. Daí uma outra coisa que eu anotei também, que foi dito, o racismo é uma coisa feia, né? Muito cuidado com esse tipo de abordagem do racismo como uma relação comportamental. Como se fosse possível, através de uma orientação, você convencer alguém a não ser racista. Coisa feia é você interromper um colega que está falando, por exemplo. Até porque numa apresentação de seminários e discussão como as nossas, cientes de que todo mundo em algum momento vai falar, colocar-se no lugar do outro que não quer ser interrompido, eu acho que é um raciocínio mais simples, mais fácil. Muitas vezes há uma dificuldade de colocar-se no lugar do outro que denuncia, por exemplo, uma ação de racismo. E aí a gente tem toda uma construção de que racismo é mimimi, não é isso? Racismo é vitimismo, que o cara é rico, ninguém é racista, e qualquer coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Racismo não é uma coisa feia. Racismo é crime, primeiramente. Racismo é tecnologia de dominação, onde você constrói argumentos e ferramentas para subjugar uma parcela da população. E essas ações, essas ferramentas, elas têm interesses, e em sua maioria, interesses que são, primeiramente, de origem financeira, lucrativa. E aí você começa a pegar todo o histórico da relação que existe, da construção do racismo e da aplicação do racismo como ferramenta de exploração. E esse contexto pode facilmente ser aplicado quando você está observando esses casos ao redor do mundo. Hoje, atualmente, tudo que está acontecendo aí, por exemplo, na perseguição dos imigrantes nos Estados Unidos, tudo que acontece nos grandes centros do futebol europeu, com os problemas que vários jogadores enfrentam, seleções que hoje têm a base extremamente miscigenada, com grande destaque para jogadores pretos retintos, que têm famílias oriundas do continente africano. Então olha a situação, o europeu, quando ele se deslocou da Europa e chegou ao continente africano e começou a exercer uma série de explorações de cunho comercial, ok. Isso aí as pessoas inclusive chamam de era das grandes navegações, era dos descobrimentos, colonialismo, imperialismo, nomes pomposos, fortes, bonitos. Quando um movimento contrário acontece, eles usam nomes como invasão, terrorismo, refugiados, e começam a construir toda uma interpretação racista, xenofóbica sobre essas movimentações migratórias. E por que jogador de futebol muitas vezes apresenta um relativo destaque a outras partes da população? Porque eles são ativos, extremamente valiosos,
que tem o seu período de ápice, de juventude, de força, de velocidade explorado em prol do entretenimento. E aí são várias questões que você pode pensar. Olha um jogador de futebol qualquer que você queira pensar aí, daqueles que você sabe que tem um salário astronômico, e compreenda a seguinte situação: alguém paga o salário dele. Então, se você acha que ele tem muito dinheiro, porque ele recebe 10 milhões de euros, saiba que alguém desembolsa essa quantia todo mês para pagá-lo. Às vezes não é só alguém. Às vezes esse valor que ele divulgou como salário já está inserido ali, taxa de marketing, luva, direito de imagem, enfim. Às vezes você tem um pequeno conjunto ali de pessoas que conseguem pagar essa grande quantia. Logo, se tem alguém te pagando esse valor todo, é porque tem alguém com muito mais dinheiro que você, movimentando muito mais dinheiro com você. E aí isso no futebol só está ganhando força. Nós já temos times de futebol, inclusive, que são patrocinados por países. É o país que patrocina o time, e não mais grandes empresas. Aqui, por exemplo, na nossa realidade do Brasil, a gente tem a formação de SAFs, não é isso? Que também estão fazendo com que os clubes apresentem crescimento e desenvolvimento. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse tipo de análise para a gente poder tentar, né, na medida do possível, expandir a nossa interpretação sobre os fatos.